Shalom, Adonai, graça e paz. Nós vamos, nesse momento, falarmos sobre o assunto A prosperidade está na sua boca. E o texto que nós vamos estar lendo está lá em Provérbios, capítulo 18, verso 21, que diz assim: A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A língua tem um papel fundamental na nossa vida e para a nossa prosperidade também. Na verdade, ela pode afetar todas as áreas da nossa vida: saúde, relacionamentos, família, trabalho, vida cristã. Mas hoje eu quero enfatizar a relação entre o que sai da nossa boca e a nossa vida financeira. Sabemos que palavras são sementes, e palavras repetidas são sementes semeadas. Em algum momento, nós vamos comer do fruto daquilo que nós falamos. Dependendo do que falamos, podemos colher vida ou morte. Dependendo do que sai da nossa boca, podemos matar ou salvar. Dependendo do que falamos, podemos destruir ou alavancar nossas finanças. Dependendo do que falamos, podemos gerar alegria ou dor. Por isso, é fundamental que saibamos o peso que as nossas palavras têm e o que elas podem gerar para a nossa vida. Logo, na nossa vida, muitos dos resultados são fruto do que falamos. Portanto, permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração sobre esse tema, a prosperidade que está na sua boca. Mas como podemos usar a nossa língua para prosperar? Existem alguns princípios. Vejamos cada um deles de modo separadamente. Em primeiro lugar, não fale do problema, fale para o problema. Eu queria pedir algo a você hoje, que de hoje em diante você pare de falar do problema e comece a falar para o problema. Existe uma enorme diferença entre você ficar falando do problema e você falar para o problema. Essa era a diferença entre Jesus e os discípulos. Note, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Deixe-me explicar melhor. Quando veio a tempestade e os discípulos estavam dentro do barco, eles foram acordar Jesus e começaram a falar do problema. Veja o que eles diziam: Mestre, olha a força do vento. Mestre, olha a fúria do mar. Eles só falaram do problema. Mas quando Jesus se levantou, a atitude foi outra. Jesus estendeu a mão e falou para o problema. Ele disse: Vento, cessa-te. Mar, aquieta-te. E na hora, o problema obedeceu à voz, porque aquela voz era uma voz de autoridade. Perceba a diferença entre falar do problema e falar para o problema. Eu estou falando isso porque a sua palavra tem um peso muito grande. A sua palavra, ela vai empurrar você para alguma direção, seja ela uma direção boa ou uma direção ruim. Suas palavras são sementes que vão sendo lançadas todos os dias e você vai terminar comendo o fruto dessas palavras. É o que está escrito em Provérbios. Provérbios 18, 21 diz: A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza,
come do seu fruto. Perceba, o texto diz: o que bem a utiliza, come do seu fruto. Em outras palavras, nós vamos comer o fruto daquilo que nós falamos. Não tem como eu plantar laranja esperando colher melancia. Não tem como eu plantar goiaba esperando colher maçã. Assim também não tem como eu plantar maldição esperando colher bênção. Mas existe uma questão importante relacionada ao que falamos. Você já notou que nós só falamos aquilo que ouvimos? Tudo que você fala hoje, você só fala porque um dia ouviu alguém falar. Isso começa desde criança. Quem aqui é pai e mãe sabe perfeitamente disso. As primeiras palavras que seu filho ou sua filha falaram foi porque eles todos os dias ouviam você falar a mesma coisa. A mãe ensinava a falar mamãe e o pai ensinava a falar papai, numa espécie de competição. Aquilo entrou no cérebro da criança e, ainda que seja no inconsciente dela, ficou armazenado. E o fato daquilo ficar armazenado, com o tempo, ela começou a falar exatamente como ela ouviu. Ora, tudo que nós falamos, certamente nós ouvimos de alguém. Veja o Brasil, é tão grande que cada região tem um sotaque diferente. Se você for no Rio Grande do Sul, desde cedo, você já ouve a criança dizendo assim: barbaridade, tchê. Por quê? Porque desde criança ela foi ouvindo aquele sotaque, aquilo ficou no seu subconsciente e ela passou a falar daquele jeito. Se você for para São Paulo, você aprende a falar: e aí, meu? Se você for para Paraíba, você vai ver uma menina de 5 anos falando para outra da mesma idade. Oxente, cada lugar tem um jeito de falar. Mas por que tantas diferenças? Observe que aquela criança, desde pequena, ela foi ouvindo aquilo. E aquilo entrou nela e ela passou a falar daquele jeito. Então, deixe eu lhe perguntar uma coisa. Se você só fala o que você ouviu, quem ensinou você a falar de derrota? Quem lhe ensinou a falar de fracasso? Quem lhe ensinou a empurrar sua vida para o lado errado? Já que você come do fruto das suas palavras, aonde você aprendeu isso? Pense comigo, se não existisse rádio, televisão, você nem saberia o que é crise. A crise está na nossa cabeça porque você liga o rádio e está falando o quê? Crise. Você liga a televisão e está falando de quê? Crise. Você pega um jornal e está falando de quê? Crise. Você entra no site, na internet, e está falando de quê? Crise. Isso entrou no subconsciente. A pessoa ouviu falar e começou a pronunciar isso. Crise, crise, crise. E a sua vida está sendo empurrada em que direção? A crise. Perceba uma história interessante, a história do vendedor de cachorro-quente. Era uma vez um homem que vivia na beira de uma estrada vendendo cachorro-quente. Ele não tinha rádio, não tinha TV e nem lia jornal. Preocupava-se apenas em produzir e vender bons cachorros-quentes. Prezava muito a qualidade do pão, da salsicha e do atendimento ao seu cliente. Ele também sabia divulgar como ninguém seu produto. Colocava cartazes pela estrada, oferecia em voz alta e o povo comprava. Quando alguém passava em frente à sua barraca, ele gritava: olha o cachorro-quente especial! Usando o melhor pão e a melhor salsicha. O negócio, como não podia ser diferente, prosperava. Ele começou a formar uma clientela fiel que voltava sempre e trazia cada vez mais gente para a sua barraca de cachorro-quente. Até que ele construiu uma grande loja e, como estava prosperando cada vez mais, mandou seu filho estudar na melhor faculdade do país. Um dia, seu filho, já formado, voltou para casa e falou ao pai: pai, você não ouve rádio? Você não vê TV? Não lê os jornais? A situação é crítica, o país vai quebrar. Depois de ouvir isso, o homem pensou: meu filho estudou fora,
lê jornais e vê TV. Deve estar com a razão e com medo, e a fim de economizar, preocupado com a tal crise, procurou um fornecedor mais barato para o pão e as salsichas de menor qualidade. Além disso, para economizar mais ainda, parou de fazer seus cartazes de propaganda que espalhava pela estrada. Abatido pela notícia da crise, já não oferecia seu produto em alta voz, ou seja, parou de fazer sua propaganda. As vendas, é claro, despencaram até o negócio quebrar. Então o pai, muito triste, falou para o filho: você estava certo, meu filho. Estamos na pior crise, no pior momento de todos os tempos. Meu irmão, você que me ouve, pare de ouvir sobre a crise, pare de falar sobre a crise e comece a falar para a crise. Vamos mudar isso hoje. Você vai parar de falar sobre o problema e vai começar a falar para o problema. Vai parar de falar da crise e vai falar assim: crise, eu estou crescendo e eu já superei você, e em Cristo Jesus sou mais do que vencedor. Você vai parar de falar das dívidas e vai começar a falar para as dívidas. Dívidas, a cada dia estou ficando maior que você. Eu sou próspero e superei você, e vou dar um testemunho para toda a igreja ouvir, e todos saberão que o Senhor é fiel e que dele vem a minha prosperidade. Então, você vai parar de falar do problema e vai passar a falar de maneira diferente. Você vai profetizar o seu futuro a partir de agora, em nome de Jesus Cristo. Em segundo lugar, cuidado com o que você ouve. Eu quero ler com você o final da história de quando Davi venceu Golias. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 54 ao 58. Diz assim: tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Depois que Davi derrubou o gigante, o rei Saul chamou ele e disse: vem cá, garoto, quem é teu pai? De quem você é filho? E Davi disse: eu sou filho de Jessé, o belemita. Porque depois que Davi venceu de maneira extraordinária Golias, Saul ficou curioso para saber quem era o pai dele. Por quê? É simples, porque no passado você associava o sucesso do filho à figura do pai. Já dizia o ditado: filho de peixe, peixinho é. Então Saul deve ter pensado: se esse garoto teve a ousadia de partir para cima do gigante e falar: hoje eu vou cortar a tua cabeça e dar tua carne às aves do céu, no mínimo o pai dele deve ser um guerreiro extraordinário. E o filho puxou ao pai, mas não era o caso. Jessé era homem pacato, não tinha nada de guerreiro. Então, de onde veio esse espírito guerreiro de Davi? Onde ele aprendeu a ser ousado para falar? Onde ele aprendeu a ser corajoso desse jeito? Só existe uma resposta: ele tinha um outro pai, um pai chamado Deus, o Pai Celestial. Quando você aprende a ouvir seu Pai Celestial, você começa a falar igual a ele, você começa a falar a linguagem da fé, você começa a falar a linguagem de Deus. Se você só fala o que você ouve, então quando você ouve a palavra de Deus, você começa a ser semelhante a Ele.
na maneira de tratar o problema, na maneira de tratar as dificuldades. Você se torna a imagem e semelhança dele nesse sentido. E a pergunta que eu tenho a te fazer é: quem é o seu pai? Perceba bem, quem é o seu pai? Há um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre, foi escrito por Robert Kiyosaki, um autor famoso relacionado a diversos livros sobre finanças pessoais. O livro nos faz refletir sobre todos os ensinamentos que tivemos no passado, pois seu conceito vai contra o método padrão de ensino. Vá para a escola, tire boas notas e procure por um emprego seguro para ter uma boa aposentadoria. Esse conselho era dado pelo seu pai biológico, o pai pobre, que era um respeitável professor e funcionário público. Mas Robert não gostava de tais conselhos e resolveu seguir as orientações do pai de seu amigo, o pai rico, que não tinha uma formação acadêmica, mas possuía uma ótima visão para os negócios. Os dois pensavam de forma conflitante sobre o dinheiro. Um dizia: não posso pagar, enquanto o outro perguntava: como posso pagar isso? Ele diz no livro: eu tenho dois pais. O meu pai biológico, que me ensinou caráter, me ensinou a ser honesto, um funcionário público de carreira. Mas eu tinha o pai do meu melhor amigo, que não tinha muito estudo, mas me ensinou educação financeira. Um pai pobre e um pai rico. O meu pai pobre me falava assim: não dá. O pai rico falava assim: arruma um jeito de fazer. Meu pai pobre falava assim: olha, as coisas estão difíceis. O pai rico falava assim: olha, é na dificuldade que surgem os valentes. Meu pai pobre dizia: você tem que estudar para ter um bom emprego, meu filho. O pai rico dizia: você tem que estudar para ser um grande empresário. Meu pai pobre dizia: sabe por que eu não sou rico? Porque eu tenho filhos. O pai rico dizia: eu tenho que ser rico para dar o melhor para os meus filhos. O pai pobre proibia falar de dinheiro na hora da janta. O pai rico ensinava a gente sobre mercado financeiro, sobre investimentos, sobre como ganhar dinheiro na hora da janta. O pai pobre dizia assim: nós nunca vamos ser ricos. O pai rico agia como se fosse um grande milionário. Então ele diz: o meu pai biológico era um homem de caráter extraordinário, mas a visão dele era pequenininha. Mas o meu pai rico, que era pai do meu amigo, me ensinou a ter uma visão extraordinária. Independente da sua criação, do lugar que você nasceu, você aprende muitas coisas com o seu pai biológico, mas você agora tem que aprender com o seu pai que é rico, a como ser um homem próspero, como ser um homem vencedor, bem-sucedido. E se você aprender a ouvir a voz dele, você vai ser educado de uma maneira diferente por dentro. Você pode ser até mesmo um analfabeto, mas vai se tornar um grande empresário em nome de Jesus. Você pode estar no fundo do poço, mas vai dar a volta por cima e vai fazer a diferença. Guarde essa lição com você. Pare de falar de problema e comece a falar para o problema. Seja como Davi, que falou para o gigante: eu não quero saber seu tamanho, o seu peso ou os seus títulos de herói de guerra. Eu vou para cima de você e vou arrancar sua cabeça em um nome do Senhor dos Exércitos. Meu pai me ensinou a ser um guerreiro. Observe, um homem chamado Zorobabel, em Zacarias capítulo 4, um dia ele olhou para uma montanha e disse: quem és tu, ó montanha enorme? Diante de mim você não passa de uma campina. Olha o que é a autoridade de uma palavra: porque eu sou maior do que você. Quem está dentro de mim é infinitamente maior. Se para os outros está sendo difícil de escalar, para mim você vai ser uma campina fácil de subir. Querido irmão, a sua palavra empurra você para alguma direção.
Use as suas palavras para falar a favor dos seus negócios. Perceba esse exemplo. O mercado financeiro, ele vive de quê? Ele vive de especulação. Quando alguém diz algo, o dólar sobe ou desce. Ainda não aconteceu nada. Então tem gente que fabrica fatos para movimentar dinheiro. Ah, mas eu trabalho com restaurante. Tem gente indo aos restaurantes todos os dias. Nós vamos orar para que ele vá ao seu. Ah, mas eu trabalho com construção civil. Tem gente construindo todos os dias. Nós vamos orar para que ele construa com você. Ah, mas eu trabalho com roupa. Acredite, tem gente comprando para si e para dar de presente todos os dias. Nós vamos orar para que essas pessoas entrem na sua loja e comprem contigo. Não importa qual seja o seu ramo. Pare de ouvir coisas negativas e comece a ouvir as palavras do seu Pai do céu que lhe diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou, para Deus não há impossíveis. Lembre-se, a vida e a morte estão no poder da língua, e o que bem a utiliza comerá do seu fruto. Lembra desse texto? Está lá em Provérbios 18, 21. Então, guarde isso. Em terceiro lugar, profetize o futuro que você deseja. Você pode usar suas palavras para fazer uma profecia da sua vida daqui para frente e definir como ela vai ser. Um dia Deus chamou um homem chamado Ezequiel, isso está lá em Ezequiel 37, e o levou diante de um cemitério, um vale de ossos secos. Era um campo enorme, muito grande, provavelmente um vale onde havia tido uma guerra e morreram milhares e milhares de homens. E os corpos ficaram ali mesmo para os corvos comerem. E já havia passado muitos anos e os ossos se secaram naquele lugar. Um vale enorme, cheio de ossos secos. E Deus falou assim: o que você está vendo, Ezequiel? Ezequiel respondeu: eu estou vendo um vale de ossos secos enorme. Então o Senhor lhe disse: profetiza e fala para esses ossos secos. Ele profetizou e veja o que aconteceu. Ezequiel 37, do versículo 7 ao 10, diz assim: então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. No primeiro momento ele profetizou, e começou a acontecer um barulho no meio daquele campo. Os ossos começaram a se mover, e foram se ajuntando naquele lugar, e quando ele ouviu, estava ali um monte de esqueletos formados, e ele continuou falando, e naqueles esqueletos começaram a criar tendões, e depois carne e pele, e quando ele viu, já não era mais um cemitério, mas um exército poderosíssimo de pé, mas ainda faltava vida, e Deus lhe disse: continue profetizando, Espírito que vem dos quatro ventos, entra nesses corpos. E de repente a respiração entrou neles, e o que era um cemitério se tornou um exército poderoso. Esse é o poder da palavra, o poder de você usar bem o fruto da sua língua. E se você olhar para aquela empresa que virou um cemitério que está morto, e ao invés de ficar sepultando mais mortos naquele lugar, você falar: empresa, você vai ressuscitar, ressuscita agora, clientes, voltem a aparecer agora, vai criar carne, vai criar tendões, vai virar um exército poderoso.
olha para aquela casa que está em ruína e comece a profetizar. Olhe para a sua conta bancária e comece a profetizar. Use a sua boca para abençoar a sua vida. Esse é o espírito da fé. Você está ouvindo uma palavra de vida que entre no seu espírito nesse exato momento. Você vai começar a respirar, vai começar a se mexer em nome de Jesus, vai haver movimento. Eu profetizo em nome de Jesus, o teu telefone vai tocar e você vai receber boas notícias, notícias que você nunca havia recebido. A sua campainha vai voltar a tocar e acredite, boas notícias chegarão em tua casa, o balcão vai voltar a ficar cheio de clientes, você vai voltar a prosperar para a glória do nome do Senhor. Então profetiza, chama a existência. O apóstolo Tiago, no capítulo 3, diz assim: por maior que seja um navio, com um pequeno leme, você consegue mudar o rumo dele. E a língua também é um pequeno órgão que pode mudar o rumo da vida do ser humano. Em outra tradução, está escrito assim, Tiago, capítulo 3, versículo 4 e 5. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, e se gaba de grandes coisas. Um barco, por maior que seja, um pequeno leme pode mudar o rumo dele. Assim também a língua, um pequeno órgão, pode mudar o rumo da sua vida. A sua boca pode mudar o rumo da sua vida aqui hoje, nesse exato momento. Você pode determinar um novo rumo para a sua vida. E esse poder está na sua boca, está na palavra que sai dos seus lábios. Nunca se esqueça, você só fala o que você ouve. E eu vou perguntar para você, o que é que você está ouvindo? Eu vou perguntar para você de quem você é filho. Então, quem é que dita as regras na sua vida? É Deus, não é o seu pai biológico, não é o seu patrão, não é a crise, não é o telejornal, não é nada disso, é o seu Deus, Ele é o seu Pai, é a palavra que sai da boca dele, ela não volta vazia, ela vai prosperar. Acredite, as Escrituras Sagradas dizem que a palavra do Senhor não volta vazia, pelo contrário, ela vai prosperar, ela vai produzir. Querido, cada palavra sua vai ser uma semente boa, e você vai continuar regando, vai regá-la todos os dias, e todos os dias vai acontecer milagres. Cada palavra sua é uma boa semente e ela vai produzir bons frutos para a tua vida. Então, se realmente você quer ser uma pessoa de sucesso, você tem que dizer para você mesmo: a partir de hoje eu só vou ouvir a voz de Deus e pronto, porque eu vou falar de acordo com o que Ele vem falando ao meu ouvido. Oh, meu irmão, profetiza, fale o que o Senhor tem falado acerca de você. Eu quero contar a história de uma mulher recalcada porque não se deu bem na vida, magoada com a vida. Ela vivia amaldiçoando a todo mundo. Ela tinha uma vizinha que tinha se casado com um homem bem-sucedido, e ela vivia falando também, com o corpo que ela tem, bonita como ela é, ela se vendeu para o camarada, se deu bem na vida. No outro lado da casa dela morava o seu João, que era muito rico, e ela dizia também: vive passando os outros para trás, desse jeito até eu. Um dia, um gênio apareceu para ela e lhe disse: eu vou lhe conceder 3 pedidos. Diga-me o que você deseja, e eu vou realizar seu desejo. Faça o seu primeiro pedido. Ela disse: eu quero ser bonita igual minha vizinha. Veja,
Ela falava mal da vizinha, mas queria ser bonita igual a ela. O gênio estalou o dedo e ela ficou linda. Faça o seu segundo pedido, disse o gênio. Eu quero ser rica igual o seu João. O gênio estalou o dedo e ela ficou riquíssima. Agora faça seu terceiro e último pedido. Ela disse: eu quero que desapareça da minha vida a raiz de todos os meus problemas. O gênio estalou o dedo e a língua dela desapareceu. Por que isso aconteceu? Porque o problema não estava no corpo dela, o problema não estava na conta bancária dela, o problema estava na língua dela. Muitas das vezes, o nosso problema, na maior parte das vezes, o nosso problema está na nossa língua. Por isso que Provérbios 18, 21 diz: a vida e a morte estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu quero desafiar você a usar a sua língua para ativar a prosperidade dos seus negócios. Eu quero desafiar você a usar a sua língua para ativar a prosperidade dos seus negócios, para ativar a transformação na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, no seu casamento. Use a linguagem do seu Pai Celestial, fale o que Ele fala e a realidade da sua vida irá mudar. Então creia, use a palavra que está na tua boca, use a palavra que Deus te deu, porque verdadeiramente a sua prosperidade está na sua boca. Então prospere, profetize, chame à existência a sua prosperidade e que Deus te abençoe.